Muito boa tarde. Um pouquinho antecipado aqui no horário, são 18h28, para que tenhamos aqui um tempo de agregação daqueles que me honram muitíssimo em comparecer a estas nossas reuniões aqui, que estão muito espaçadas, né? Nós quase esquecemos de nos ver ao largo deste mês todo que entre uma aula e outra. Mas eu queria aqui manifestar a grande honra que tenho em poder ministrar esta aula, esta pequena aula, para a ARPEN Goiás, presidida pelo Dr. Bruno Quintiliano Silva Vieira, a quem apresento meus melhores cumprimentos. A ARPEN de que participa a minha querida amiga Evelyn, num estado, qual de Goiás, em que tenho bons amigos. Eu queria aqui destacar e cumprimentar o Rodrigo Oliveira e a Carolina Alice Neri, em cujos nomes eu deposito aqui a integralidade das minhas saudações aos registradores e notários de Goiás e a todos aqueles que se dedicam a estudar essas duas nossas matérias, essas duas nossas especialidades, o direito registral e o direito notarial. Foi muito bem. Vamos esperar aqui, deixa eu ver, 18h28 ainda. Eu me precipitei muito ingressando, né? Mas vamos tratando então de algumas outras coisas, enquanto os amigos todos vão honrando-me com esta presença que para mim, volto a dizer, muito agradável. Eu queria dizer o seguinte: nós tivemos um período, nos últimos 15 anos mais ou menos, em que as questões próprias do notariado e dos registros públicos foram sendo, de algum modo, desprezadas. Estou vendo aqui que a Evelyn ingressou agora. Renovo minhas saudações, Evelyn. Um grande abraço. Isso se deve, em grande medida, a que, com o advento do Código Civil e depois do Código de Processo Civil, os olhos dos notários e registradores e dos estudiosos das notas e dos registros se deslocaram um pouco do seu próprio ramo de atividades e de estudos e começaram a examinar particularmente as questões de direito substantivo. E agora, pouco e pouco, as coisas vão entrando nos devidos eixos. Eu tenho notado que mais e mais o público tem se interessado por questões das notas e dos registros, e eu devo, dentro em alguns dias, até mesmo participar de um evento no qual pretendo até mesmo lançar uma ideia para o melhor desenvolvimento, melhor atração de matéria para o campo do extrajudicial. Vamos ver se eu tenho felicidade nisso e se as pessoas começam a compreender, especialmente os juristas práticos, começam a compreender a importância maior que tem as notas dos registros. Muito bem, já são 18h30, podemos então tratar especificamente da exposição de hoje. Renovando os meus agradecimentos à ARPEN do Estado de Goiás, ao Dr. Bruno Vieira, a minha querida Evelyn Valente, ao Rodrigo Barbosa de Oliveira e a Carolina Fleury, pelo muito que têm apoiado algumas das minhas incursões aí no tema do direito notarial e do direito registral. Nós vamos então prosseguir a nossa tratativa por meio de uma excursão, artigo por artigo, na Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 1973. Nós examinamos nas duas primeiras exposições que aqui tivemos, um tanto do artigo 1º. E agora vamos examinar o artigo 2º. Aqui é preciso que nós façamos uma pequena advertência, para que todos nós nos convençamos de uma coisa. Há dispositivos desta lei que tem uma aplicação prática mais evidente
e que parece de maior relevo para os notários e registradores, em particular para os registradores, que são aqueles que mais se interessam aqui pelo exame da Lei de 6.015. Embora essa matéria interesse aos advogados, aos promotores públicos, aos juízes e também aos notários, claro. E há outros dispositivos que parecem ter menos aplicação prática, parecem ter menos relevância no dia a dia, mas isso não nos deve enganar. Eu queria chamar a atenção para o fato de que esse dispositivo sempre tem uma importância a destacar. Eu peço licença para fazer aqui uma saudação em particular, porque honra-me aqui, entre tanta gente boa que está, a presença do desembargador Renato Nalini, que vejo aqui ingressando nessa nossa reunião. Como todos sabem, dispensa apresentação, o desembargador que hoje é reitor da Uniregistral, aqui em São Paulo, foi presidente do meu Tribunal de Justiça, foi corregedor-geral aqui da Justiça do Estado de São Paulo, secretário da Educação, ou seja, o autor de inúmeras obras, um valor extraordinário do ponto de vista intelectual, como todos sabem. Muito bem. Então nós precisamos muitas vezes nos deter a avançar em aspectos teóricos. Se nós nos dedicarmos a ler simplesmente textos da lei e nos conformarmos com uma apreciação demasiadamente textual, literal, etc., nós deixamos de recolher aquilo que há de melhor nessas indicações normativas. Queria lembrar aqui uma coisa interessante, escrita há muitos anos por um autor que se pode dizer insuspeito, no sentido de que era um positivista. Eu me refiro ao grande estudioso do direito romano, grande jurista, tem trabalhos interessantes também na filosofia do direito, o autor alemão Rudolf Jhering. Jhering, volto a dizer, insuspeito nisso, dizia, olha, as leis são apenas uma porção saliente, uma porção de relevo, vistosa, da ordem jurídica. Mas é uma porção a que só se contentam aqueles que têm uma apreciação tosca do direito. E ele faz um paralelo muito interessante, porque ele diz assim, olha, quem pretende aprender o direito só lendo a lei, comporta-se mais ou menos como alguém que acha que possa se transformar num fidalgo da Mancha, né? Quer dizer, um fidalgo manchego, como se diz em espanhol, lendo de quando em quando livros de cavalaria. Você não vai se transformar num fidalgo lendo livros de cavalaria, nem vai se transformar em jurista alguém que se contente a meramente sinonimizar palavras que estejam na lei. É preciso, efetivamente, que nós nos dediquemos um tanto mais doutrinariamente a estudar, a avançar a lei, fazer não só uma análise dogmática, sistêmica, mas valendo-nos do conjunto da realidade pretérita, portanto, da história, da realidade presente, e até de vez em quando aventurar, prognosticar algumas realidades futuras. É assim que nós, sempre entendi assim, devemos nos dedicar a fazer ciência, em vez de fazer algo que é um mero saber dogmático, que por ser um saber particular, não é científico. Pois muito bem. Vamos então prosseguir aqui, hoje com uma análise breve do artigo 2º da Lei de Registros Públicos, que diz o seguinte: os registros indicados no parágrafo 1º do artigo anterior, ou seja, do artigo 1º, ficam a cargo de serventuários privativos, nomeados de acordo com o estabelecido na Lei de Organização Administrativa e Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios e nas resoluções sobre a divisão e organização judiciária dos Estados. E serão feitos, inciso 1º, o do item 1º, nos ofícios privativos ou nos cartórios de registro de nascimentos, casamentos e óbitos. Segundo, os dos itens 2º e 3º, nos ofícios privativos ou nos cartórios de registro de títulos e documentos. Terceiro, os do item 4º, nos ofícios privativos ou nos cartórios de registros de imóveis. Muito bem. Vamos então, rapidamente, o doutor Nalini está dizendo que travou para todo mundo? Vamos ver aqui.
Então vamos prosseguir. Não travou para todo mundo. Então, peço desculpas, vamos continuar aqui. Bem, primeiramente, quais são os registros indicados no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Registros Públicos? Nós vimos. São os cartórios de registro civil das pessoas naturais, dos quais eu já tive a oportunidade de dizer, constituem a instituição mais relevante dentre os registros no plano social, não no plano econômico, mas no plano social, o registro civil das pessoas jurídicas, o registro de títulos de documentos e o registro de imóveis. Portanto, são esses 4. Os demais cartórios, os demais registros, são objeto, se houver, de leis especiais de conformidade com o disposto no mesmo artigo 1º da Lei de Registros Públicos. Bom, aí prossegue a lei. Ficam esses registros indicados no parágrafo 1º do artigo 1º a cargo de serventuários privativos. Bom, vamos lá primeiro considerar essa expressão serventuários. Essa expressão não é das mais felizes, porque ela está ligada à ideia de serviços, e há uma crítica, bastaria lembrar aqui que essa crítica foi feita por Celso Antônio Bandeira de Mello, insuspeito de não ter uma tendência administrativista, um grande administrativista, por sinal, foi meu professor, excelente professor, mas tem essa inclinação administrativista. Portanto, de maneira insuspeita, ele critica a expressão serviços, como eu já critiquei na nossa exposição anterior. Que serviço nos leva à ideia de arte servil. A arte servil é a arte do servente, daquele que está submetido a ordens. Ora, os notários, os registradores, os juristas, de um modo geral, não praticam arte servil. Praticam arte liberal. Ou seja, é muito diversa a situação. Serviços, servente, serventia, servo, isso tudo está ligado à ideia de arte praticada de maneira servil, frequentemente crematística, ou seja, voltada ao lucro, mas, sobretudo, uma arte que se dedica a observar ordens. O próprio do servente é observar ordens. É por isso que se diz, quando se pensa, por exemplo, no servo medieval, que embora o servo medieval não fosse para nada equiparável à situação, a situação desse servo medieval não fosse equiparável à situação do escravo da antiguidade, era uma situação muito melhor, é fato que o servo medieval cumpria ordens. É a própria função do servo é cumprir ordens. Ora, não é essa a situação de quem exercita a arte liberal. A arte liberal é a arte própria do homem livre. É a arte exercida com liberdade de consciência, com independência, no caso do direito, com independência jurídica. A arte liberal, ela divide-se classicamente em 7 tipos, 3 dos quais integram o chamado trivium. Isso é matéria muito sabida, eu só repasso, enfim, para eventual rememoração de todos, né? São 3 as artes que compõem o trivium, que já era uma realidade existente na Idade Antiga e que prosseguiu ao longo da Idade Média e, curiosamente, hoje vem sendo matéria retomada. Há mesmo nos Estados Unidos, de maneira especial, cursos inteiros dedicados à formação nas artes liberais, com trivium e quadrivium. O trivium possui 3 artes: a gramática, a lógica ou a dialética e a retórica. E o quadrivium possui as outras 4 artes clássicas liberais: a geometria, a aritmética, a música e a astronomia. Pois bem, essa ideia de artes liberais, nesse número de 7, ao fundo atrai uma série de outras disciplinas ou outros saberes. Um autor dos nossos tempos, Umberto Eco, fala muito bem na expansão ou dilação dessas artes, para compreender, entre elas, por exemplo, a medicina, por exemplo, o direito. Então, o direito é a arte liberal por expansão
dessas 7 artes clássicas. O mesmo entendimento tem um autor extraordinário dos nossos tempos também, que foi Ernest Curtius, que fala sobre esse caráter expansivo das artes liberais para abranger o direito. Portanto, o direito é uma das artes liberais. O direito nos dá o ofício de jurista e uma série de profissões ligadas. É verdade, é verdade. Eu preciso dizer o seguinte: em algum sentido, pode haver no campo do direito um exercício de saber técnico. Um exercício que então tem a sua liberdade muito espartilhada, muito circunscrita. Um exemplo de saber técnico do direito é, por exemplo, do escrevente do ofício judicial, do ofício de justiça. Aquele que conta prazo, por exemplo, de um recurso. Ele tem um saber técnico, a função dele, por assim dizer, é arrancar a folhinha do calendário, ou marcar com um xizinho para contar 15 dias de prazo. Não cabe a ele decidir prudencialmente se houve um motivo de causa fortuita ou força maior a justificar dilação de prazo. Ele tem que contar rigorosamente, tecnicamente, aquilo que a lei determina, sem entrar em exames de fundamentação jurídica que possam levar a excepcionar o cumprimento estrito de uma regra. Pois bem, então, no limite, nós podemos ter algum jurista que seja dotado apenas de saber técnico. Dado obstante, os juristas em geral, e nós vamos ver em seguida a figura do registrador também, exercem arte liberal, ou seja, são profissionais do direito. Significa que exercem a sua função com independência jurídica. Não é por menos que nós utilizamos a palavra jurisprudência para referir o saber do direito. Tanto a doutrina do direito é jurisprudência, chamada jurisprudência doutrinária. Esse, aliás, é o sentido original. A palavra jurisprudência não nasceu como julgados dos tribunais, não. Jurisprudência pretoriana é um derivado desse primeiro sentido, da jurisprudência doutrinária. Ainda hoje, na Espanha, predomina a afirmação, a asserção da jurisprudência doutrinal. Basta ver, ainda hoje cedo eu mencionava na aula do registro sobre registros, que a Real Academia de Madrid, de legislação, de jurisprudência e legislação, chama-se exatamente assim, Real Academia de Jurisprudência e Legislação. Jurisprudência aí significando doutrina, e não julgados do tribunal. Mas enfim, jurisprudência significa prudência jurídica. Então, propriamente, não se trata de uma arte como hábito intelectual. Quando nós pensamos na arte do direito, nós estamos pensando na arte da equidade. Aquela frase belíssima do jurisconsulto Celso, no direito romano, como ars boni et equi, ou seja, o direito é a arte do bom e do equitativo, ou seja, da justiça em sentido concreto. E a arte do registrador é a arte da segurança jurídica, é a arte da res certa, que na verdade é a prudência de encontrar-se a solução justa segundo o critério mais estreito da coisa certa ou coisa segura. Portanto, é impróprio, em rigor, falar em serviços e falar em serventuários. Isso é uma expressão criticável e que, em todo caso, está na lei, está na Constituição, no artigo 236 também, no caput, e esperemos que não faça mais estrago do que já fez. Ou seja, que em muitos lugares nós vimos substituir-se a palavra cartório pela palavra serviço. E de vez em quando encontramos isso até mesmo em decisões judiciais, seja jurisdicionais, seja decisões de caráter judicial administrativo, a utilização da palavra serviço no lugar de atividade, no lugar de atuação, no lugar de ofício, etc. Diz bem, entretanto, Celso Antônio Bandeira de Mello, e volto a dizer, isto partindo de uma grande autoridade no direito administrativo, respeitabilíssima, mas que tem uma tendência administrativista, diz bem ele que serviço não diz respeito à função jurídica. Se a função ou atividade prevalecente dos registradores é uma função jurídica, melhor é que se diga ofício jurídico ou função jurídica, em vez de serviço jurídico, serviço público, etc. Portanto, fica assim consignada uma determinada crítica
ao uso da palavra serventuário, que está ligada à serventia, a serviço, à arte servil e não à arte liberal. De tanto usar a palavra serviço, nós um dia começamos a duvidar mesmo da independência jurídica do registrador, da independência jurídica do notário. Falando de serviço notarial, serviço registral, e por mais que os serviços sejam dignos e eles sejam necessários, apresentem nobreza como todo o trabalho honesto apresente, o fato é que há serviços, ou seja, arte e serviço, e há artes liberais próprias de quem exerce funções com liberdade de decisão. Muito bem. Na sequência vem aqui, cartórios, carga de serventuários privativos. Aqui vamos fazer uma ligeira referência histórica muito interessante. A expressão serventuários privativos aqui envolve, e nós vamos ver depois nos incisos desse dispositivo do artigo 2º, que fala que ofícios privativos ou cartórios de registro. Então vamos antecipar já algo. Ofícios e cartórios são expressões que, em rigor, a doutrina usa de um modo ou de outro. Nós vamos ver, por exemplo, o professor Alfredo Buzaide dividindo os ofícios de justiça em cartórios oficializados e cartórios não oficializados, dizendo que os oficializados, a receita é toda ela dirigida ao Estado e o pagamento dos servidores é feito pelo Estado. E os cartórios não oficializados são aqueles cuja remuneração, cuja receita ou rendimento é do serventuário. A gente paga pelos usuários. Bom, então veja que ele apanha a palavra ofício e considera a palavra ofício um gênero. Aqui ele liga duas espécies, que são o cartório oficializado e o cartório não oficializado. Walter Seneviva, estimado professor Walter Seneviva, distingue, diz que o ofício é próprio daqueles que recebem o pagamento ou a receita proveniente diretamente do usuário. E o cartório é aquele que recebe em virtude de remuneração do erário, ou seja, que provém do Estado. Um autor importante dirá também aqui, com o apoio do grande juiz José Horácio Sintra Pereira, eu me refiro ao livro do muito bom livro do Antônio Macedo, dirá que o ofício se realiza fisicamente num lugar que se chama cartório. Ou seja, há uma variação muito grande. Quando aqui a lei fala em serventuário, ela abrange tanto aquele que exerce funções privativas, como está dito aqui em cima, serventuários privativos, quanto aqueles que exercem funções mistas. Isso quer dizer que exerce também a função do ofício judicial, do ofício de justiça. Mas, em todo caso, eu quero chamar a atenção aqui para a circunstância do que significa a ideia que está presente nesse sintagma, nessa expressão composta ou complexa, serventuário privativo. Ou seja, é mais no sentido de excluir que outros possam exercer essas funções. Isso é relevante nos dias atuais, porque nós estamos vendo, para bem ou para mal, isso eu estou aqui indicando um fato, um fenômeno, sem neste momento, indicar um juízo de valor. Mas nós estamos vendo a migração de funções do registro, dos registros, e também funções das notas, para entidades particulares ou entidades públicas, organismos públicos. Há indicações de que alguns dos registros que poderiam ser feitos, por exemplo, pelos títulos e documentos estão indo para bancos. Recentemente foi criada uma entidade, uma associação que vai exercitar funções registrárias, e assim por diante. O fato é que, para bem ou para mal, esse é um modelo que parece não guardar consonância com essa ideia de serviços privativos ou atividades privativas das notas e dos registros. Isso terá a sua repercussão inevitável.
Volto a dizer, para bem ou para mal. Vamos deixar isso para o devido tempo. Mas é interessante aqui consignar um fato histórico vistoso. Quando se fala em serviços exclusivos, e nós vamos ver que depois serviços vão ser objeto do estabelecimento da lei de organização judiciária, de resoluções sobre divisão e organização judiciária, etc., direito organizatório do judiciário, nós já antecipamos que esses serviços privativos têm uma exclusividade quanto à matéria, ou seja, um registrador civil das pessoas naturais exerce funções dessa matéria, a sua competência em razão da matéria, um registrador de imóveis exerce as suas funções de acordo com a competência em razão da matéria, há cartórios que têm competência mista, não é? Os cartórios que eu vi aqui já ingressando uma tabeliã, que num dos estados aqui da federação tem competência tanto em registro civil quanto em notas, ou seja, há cartórios que têm competência mista. Em São Paulo admite-se, por exemplo, cartórios de registro civil com funções anexas de notas. Mas há uma outra repartição desse caráter privativo, ou uma outra divisão desse caráter privativo. É o que diz respeito à limitação geográfica, a circunscrição geográfica. Hoje pensa-se que essa competência territorial ela responde especialmente à necessidade de limitar a expedição da fé pública, porque não fora de circunscrever a competência para a prática dos atos registrais, tanto quanto os notariais, nós teríamos um extravasamento da fé pública, ou seja, a fé pública seria excessiva. E a fé pública é tamanhamente importante, ou seja, a potestade da fé pública tem tamanha relevância que ela não pode ficar ilimitada. Mas vamos ver um pouquinho, e a pergunta é essa: como se originou essa divisão? Quando é que, segundo consta, houve a primeira divisão da circunscrição de competência do extrajudicial? Eis aí. Algo que pela primeira vez também eu vou tratar desse assunto. Nunca falei isso em público. Parece que, segundo as informações que eu pude recolher em alguns estudos, que isso se deve a um ato praticado ao tempo do Império Romano pelo segundo Papa, Papa São Clemente I. Olha, esse Papa São Clemente, ele, curiosamente, o dia de comemoração deste Papa Clemente é o dia do meu aniversário. Então, fica interessante esta circunstância para mim. O que aconteceu? Criou-se em Roma, por necessidade durante as perseguições que os romanos fizeram aos primeiros cristãos, a necessidade de elaborar uma espécie de tomada de dados e registro, um misto de notário e registrador, para recolher testemunhos dos martírios, verificar a história dos martírios e, ao mesmo tempo, conservá-los, registrá-los. E, para isso, o Papa Clemente nomeou diáconos com funções de notários. São os primeiros notários eclesiásticos. A primeira história do notário eclesiástico surge exatamente deste fato. Acontece que em Roma houve um período em que, ao mesmo tempo, se produziam dezenas de situações de martírio, sobretudo as lutas de gladiadores, em vários locais. Então, o que faz o Papa? Divide Roma em 7 regiões. Eu tenho aqui a suspeita, preciso averiguar isso melhor, que se o fato de ter dividido em 7 regiões não corresponde exatamente a 2 circunstâncias. As 7 tradicionais colinas romanas, embora haja outras 3, não é? Que podem ser acrescentadas a essas 7 tradicionais, as chamadas 7 colinas romanas, mas também não está ligada à circunstância de que no livro do Apocalipse há uma referência aos 7 montes. Então é possível
que haja uma relação entre esses fatos. O Papa ter designado 7 regiões, designou 7 notários eclesiásticos, que eram, portanto, diáconos para cuidar disso, em atenção ao fato de que o Apocalipse falava nesses 7 montes ou 7 colinas, que correspondem a essas regiões romanas, né? É possível. Em todo caso, o que nos interessa aqui no plano do direito registral é que pela primeira vez se tem notícia de uma divisão territorial das competências próprias do extrajudiciário. Esse é o fato. E a partir daí, e aqui vem a primeira... Vejam como o ser humano possui as suas inclinações nem sempre favoráveis, desde sempre, não é? Pois não é que esses notários eclesiásticos, ao largo do tempo, começaram a extravasar as suas funções e começaram a usurpar funções dos notários civis? Foi preciso que... E isso ao longo de muito tempo, porque as proibições foram se seguindo ano após ano. Eu consegui recuperar até mesmo uma proibição já no século XVI, feita pelo Papa São Pio V, de que os ordenados in sacris, ou seja, os sacerdotes e diáconos, que tivessem o poder de ser notário eclesiástico, que não cuidasse dos assuntos civis, que só cuidasse dos assuntos espirituais. Veja, nós estamos falando aí um espaço de 12, 13 séculos, em que notários eclesiásticos, que deveriam exercitar funções exclusivamente no plano espiritual, passaram a exercer também, a fazer as vezes do notário civil, que estava sendo ainda constituído. Ou seja, vamos ver que em outra oportunidade podemos referir isso, mas vejam que quando vai se aproximando aí a passagem da Idade Antiga para a Idade Média, aqueles que querem ser juristas, incluídos os escribas, que são os antecedentes próximos dos notários e dos registradores, vão estudar em mosteiros, nas escolas monacais. Então, muitas vezes, sendo professores deles exatamente esses notários eclesiásticos, que, portanto, vendo a atividade e essa tendência humana, né, como Virgílio diz numa passagem da Eneida, exatamente isso, a fome do ouro pesou muitíssimo. Os peitos humanos, os corações humanos têm uma tendência a obter a fome do ouro, por assim dizer, a saciar a fome do ouro. Mas não importa, aí nós temos um caso primeiro caso de divisão das circunscrições territoriais. Mas muito bem, então vamos aqui. Privativos nomeados, são nomeados, e nós estamos tratando aqui de uma lei, notem bem, anterior à Constituição de 1988, né? Bom, mas são nomeados de acordo com o estabelecido na Lei de Organização Administrativa e Judiciária, portanto agora devemos ler isso de acordo com a Constituição Federal, e essa norma foi recepcionada pela Constituição, não há nenhuma dúvida quanto a isso, digamos, servantes, ou seja, mudando tem que ser mudado, mas ela foi recepcionada. As leis de organização judiciária são leis expedidas efetivamente pelo Distrito Federal, como diz aqui a lei. Os territórios já não existem mais, depois da edição da Constituição de 88. Os territórios passaram a integrar-se ou em estados ou a União, portanto essa referência tem que se entender inócua nesse momento. E nas resoluções sobre a divisão e organização judiciária dos estados, ou seja, nas constituições anteriores à de 88, imediatamente anteriores, a de 67 e a de 69, o que nós temos é a previsão de que se expressam resoluções pelos tribunais de justiça com força de lei. E essas resoluções tratavam, volto a dizer, com força de lei, das atribuições dos registros e das notas, de suas divisões, de como se fariam as sucessões, do processo disciplinar, etc. Tratava de tudo isso. Em São Paulo nós tivemos 2 famosas resoluções, aliás, a segunda, a resolução número 2, magnificamente escrita. Um texto normativo de grande valor, muito realista, e que, portanto, durante muito tempo
pôde aplicar-se adequadamente à situação paulista. Eu me lembro que, em parte desse tempo, estive na ótima companhia do Dr. Renato Nalini, tanto na primeira vara de registro de São Paulo, quanto na Corregedoria Geral de Justiça. Aplicamos essa resolução muitas vezes com resultados muito bons. Era uma normativa muito realista, ou seja, que recolhia efetivamente a realidade das coisas e não uma norma de gabinete. Bom, vamos lá tratando então na sequência. Fala-se aqui em ofícios privativos ou nos cartórios de registro de nascimentos, casamentos e óbitos. Isso é o inciso primeiro. Notem aqui, o de que se trata é de admitir, como em muitos estados se admitiu, e penso eu que se pode dizer isto praticamente para todo o Brasil, que houvesse, além dos ofícios privativos, ou seja, de ofícios que só faziam as funções extrajudiciais, cartórios ou ofícios que tinham também, além das funções de ofícios de justiça, as de registrar, por exemplo, nascimentos, casamentos e óbitos, inciso primeiro, ou títulos de documentos, inciso segundo, ou registro de imóveis, inciso terceiro. Notem que aqui só se fala em registro de títulos de documentos porque há uma tendência no Brasil de considerar o registro de pessoas jurídicas como um anexo de títulos de documentos. Portanto, aqui não há novidade, e essa é a razão pela qual 4 cartórios se distribuem agora em 3 incisos desse artigo 2º. Esse sistema funcionou durante muito tempo. Eu cheguei, quando ingressei há 40 anos já, 41 anos, vai para 42 anos que ingressei na magistratura, a trabalhar em um sistema destes, em que o cartório de registro de imóveis respondia pelo cartório do júri e da corregedoria permanente, menores júri e corregedoria permanente, portanto um ofício judicial, e cada tabelionato de notas respondia por um dos ofícios judiciais. Quando fui titular em Sertãozinho, era assim que a coisa oficiava. Quando fui juiz substituto em Jundiaí, também era assim. Os tabeliães de notas cuidavam dos ofícios judiciais, cada tabelião respondia por um deles, e o registro de imóveis cuidava do júri e dos menores e também da corregedoria permanente. Eu conheço a respeito a opinião abalizada nesse sentido do Dr. Renato Nalini e concordo com o que ele já manifestou em público várias vezes, que esse sistema, aqui no estado de São Paulo pelo menos, era muito superior ao atual. É bem verdade que a deficiência que hoje se vê, em grande medida, o trabalho quase heróico dos servidores do ofício judicial, em que há muita gente boa, preciso que se diga, muita gente esforçada. Eu vi coisas assim perdoe-me a indicação, coisas de cortar o coração. Por exemplo, servidores tão dedicados que num período em que o tribunal se negava a fornecer carimbos, comprava os carimbos do próprio bolso, usando os parcos vencimentos para suprir as necessidades públicas. Isso não ocorria, evidentemente, no tempo em que os cartórios extrajudiciais prestavam também a sua colaboração para o ofício de justiça, para os ofícios judiciais. E, na verdade, a origem é um ponto interessante aqui a referir também. Por que é que os senhores, por exemplo, que forem estudar a história sobretudo das notas. E por que das notas? Porque as notas, o notariado latino é o antecessor, no caso, sobretudo aqui no caso da América Hispânica e da hispanidade em geral, portanto, incluindo as Espanhas e Portugal, os registros são descendentes das notas do notariado latino, das notas do tipo latino. Então, se nós formos à origem do notariado, vamos procurar a história, nós vamos verificar o seguinte: os autores às vezes divergem. Alguns postergam demasiadamente a data, mandam lá para frente, já na Baixa Idade Média, porque não querem aceitar que os notários
que não eram notários contratuais. Os notários contratuais eram aqueles que cuidavam exatamente os escribas que cuidavam dos contratos, estivessem misturados com os notários eclesiásticos e os notários administrativos e os notários judiciais. Mas vejam que até bem avançada a Idade Média Baixa, portanto já no período final da Idade Média, a função do notário era tanto judicial quanto extrajudicial. Portanto, isso não impedia a caracterização do notário como notário do tipo latino. Ou seja, ainda que ele exercesse em parte uma função que, pode dizer, estaria ligada diretamente ao Estado, mais de funcionário público, essa função no âmbito judicial, o notário judicial na verdade, está submetido a uma hierarquia, coisa que não ocorre com o notário extrajudicial, ou notário contratual, ou registrador na atividade de registro, ou registrador na atividade de escrivão do judicial. Ou seja, ele tinha essa dupla função e, portanto, de certo modo, um regime híbrido, em parte obedecendo a uma hierarquia, no caso do judicial, seja o registrador, seja o notário, nessa função de escrivão do judicial, escrivão do ofício de justiça, e, na outra parte, sob um regime ou regência liberal, propriamente dita, porque não estava submetida à hierarquia. Bom, isso não impede, pois, que nós caracterizemos, que nós tenhamos a ideia do notário latino. Como também, é bom que se diga isso, aproveitar aqui para, já no encerramento dessa reunião de hoje, observar aqui para concluir esse artigo 2º, que a caracterização do registrador, tanto quanto do notário, embora tenha na figura daquilo que se chama podemos chamar assim de conceito ou conteúdo de latência, ou seja, de suas propriedades ou atributos, a potestade da fé pública, que é importantíssima, o notário seria notário, o registrador seria registrador, ainda que não tivesse a potestade da fé pública. Ou seja, isso é um acréscimo que se dá, e exatamente por isso nós reconhecemos aí presente, com a figura da potestade da fé pública, o tipo do notário latino, que também se pode dizer o tipo do registrador latino, se nós quisermos, por ampliação. Mas com independência da ideia da fé pública. Isso é interessante, isto. Ou seja, ele é um jurista. O registrador é um jurista. A documentação é que vai reclamar a fé pública. Ou seja, ele primeiro é jurista. E posteriormente ele detém ainda este predicado da ação da fé pública. E, portanto, nada impede que, permitindo o ordenamento jurídico, quando o ordenamento jurídico permita, ele possa exercer a função de jurista, como, por assim dizer, jurista privado, estritamente privado, sem que esteja em jogo a fé pública. O caso brasileiro é um pouco diverso. Eu penso que isso não é fácil de ajustar no quadro do Brasil, do ordenamento jurídico brasileiro. Mas o fato é que, independentemente dele poder ou não exercer uma função pura de atividade particular, que parece que no direito brasileiro não pode mesmo, ele é jurista e, portanto, é notário, ele é jurista e é registrador, com independência desse acréscimo da potestade da fé pública de que ele detém. Isso é interessante de considerar. Essa possibilidade de nós, ao menos abstratamente, ao menos numa tarefa analítica de repartição, reconhecemos que a auctoritas, ou autoridade do notário do registrador, ela já o elevava à função notarial e registral, independentemente da fé pública que veio acrescentar-se como potestade, não como autoridade. Então, nós vamos avançando nesse assunto vagarosamente para que nós compreendamos isso. Nem sempre é fácil essa primeira compreensão, porque foge do que rotineiramente se entende no direito brasileiro. Sobretudo,
após a Constituição de 88, falar em delegação sem distinguir o que estava delegando, tem-se a impressão de que o Estado era detentor de todo o conjunto dos elementos do notariado e do registro, e que, portanto, ele, Estado, delega ou concede o exercício dessas funções a particulares. Quando, na realidade, o que o Estado faz, isso ele deve fazer mesmo, é apenas delegar a potestade da fé pública, porque as características do notário e do registrador já se encontram presentes independentemente dessa atribuição. Outra coisa é que o número e a designação, ou seja, o que nós chamamos de nomeação, número e nomeação, devam ser feitas por pelo poder político, pelo poder público, porque isso é conveniente para o bem comum. Isso é uma coisa diversa, mas não afeta, não aflige a caracterização deste jurista, que é o notário e o registrador. Bom, e com isso nós temos aqui uma análise daquilo que convinha aqui no artigo 2º, que eu volto a dizer, é um artigo de pouca aplicação prática, mas que nos dá algumas pistas interessantes para entender qual é o estatuto do notário e do registrador no direito brasileiro. Eu aqui repito uma coisa que já falei, penso até que em aulas aqui nossas anteriores já terei dito, e que me causou uma forte... Aliás, vou contar duas histórias. Já devo tê-las falado aqui, mas enfim, tamanhamente me espantaram essas duas histórias que me parece que convém aqui reiterá-las. A primeira delas foi a instalação da Academia Notarial Brasileira, que se fez no Tribunal de Justiça de São Paulo, com a presença do então presidente daquela corte, o desembargador Renato Nalini. Academia essa instituída e ainda hoje presidida pelo tabelião Ubiratã Pereira Guimarães. Na ocasião, entre vários acadêmicos, estava um grande cultor do direito, foi ministro de Estado, e que pediu a palavra para falar. Aquilo quebrava um pouco o protocolo, mas, enfim, o ministro de Estado, na ocasião, e ao falar, disse claramente, com todas as letras, que o notário, era uma academia notarial, né? Que o notário era um funcionário público e que estava sujeito inteiramente às normas do artigo 37 da Constituição Federal. Bom, aquele ambiente era um ambiente coalhado de notários, não é? E interessante que este ministro, que havia sido meu aluno, olhou para mim dizendo assim, olha, não adianta nada o senhor ter feito o discurso que fez, louvando a independência jurídica dos notários, porque eu estou dizendo que eles são funcionários públicos e eles estão aceitando isso. E de fato aceitaram e bateram palmas, porque ele disse que eram funcionários públicos de grande importância. Bom, essa palavra grande importância levou a que eles ficassem na hora todos muito satisfeitos, começaram a aplaudir delirantemente, como assim dizer, olha, vocês estão aplaudindo a corda com que vão se enforcar. Pois é, àquela altura, eu queria lembrar, discutia-se exatamente o teto da remuneração dos notários e registradores. E nem assim foi possível romper com a chamada linguagem do politicamente correto, do politicamente estabelecido. Porque nós temos que ir devagar para compreender de perto aquilo que constitui a verdadeira tradição das notas e dos registros. Mas vamos um pouco além. Numa outra ocasião, agora mais recente, estava também o Dr. Renato Nalini, meu estimadíssimo amigo. Aliás, nesse dia proferiu uma belíssima conferência sobre a Quarta Revolução Industrial. Estava lá também o meu querido amigo desembargador Fábio Dalla Vecchia, do Tribunal de Justiça do Paraná. Nós estávamos num congresso de notas e registros realizado na cidade de Bento Gonçalves, no dia exatamente que o Brasil foi desclassificado, aquele jogo lá contra a Bélgica. E antes da minha palestra, proferiu ali uma comunicação muito interessante, um técnico, dominava muitíssimo bem todo o problema informático. Eu confesso até que, de vez em quando, eu sou tentado pela inveja de ver essa gente dominar
tamanhamente bem os recursos tecnológicos, etc. E ele então começa a dizer que os notários podem ficar sossegados, porque agora existe um sistema de conservação do documento melhor do que o sistema adotado pelos notários. E que tudo pode ser feito por meio de máquinas e jogar tudo para as nuvens, porque não há mais necessidade de uma atuação de jurista, de nada, porque podem preencher os formulários, etc, etc. Até que a página tantas ele se lembrou de que estava falando para um público de notários registradores e virou e disse assim, bom, claro, não quero dizer que o notário não possa também colocar a sua assinatura num desses documentos. Sim, poderia ser um elemento adicional, dará talvez um pouco mais de segurança. O que estava ocorrendo? Ele estava convertendo o notário, convertendo o registrador em simples documentadores. Gente que espera documento. Ora, a função do documentador, a função amanuense, é de arte servil, no fundo. É meramente arte servil. Se nós negarmos a característica de ser jurista do notário, se nós negarmos a característica de ser jurista do registrador, ele é simplesmente um carimbador, um preenchedor de formulário. É um técnico que deixa de ser um jurista. É isto que eu... Isso é uma tarefa de toda uma vida, sabe? De tentar mostrar aos registradores, tentar mostrar aos notários que eles têm uma bandeira tradicional a carregar, que eles são juristas, Quando eu penso, por exemplo, que para presidir a Real Academia de Jurisprudência e Legislação de Madrid, ser presidente de um organismo de que faz parte, como cargo nato, o próprio rei da Espanha, que para presidir algo de que fizeram parte grandes ministros do Tribunal Supremo da Espanha, entre eles Castan Tobéns. Foi eleito um notário, Juan Valete Goitisolo, que foi também presidente da União Internacional do Notariado Latino. Eu digo assim, mas por que nós brasileiros, tendemos a diminuir as funções do notário e do registrador? Será que os próprios notários e registradores não têm um pouquinho de culpa nesta humildade excessiva, quando devem, na verdade, levantar alto a bandeira desta grande função que tem? Será que eles se dão conta da importância de ser jurista, da importância de ter este ministério, como disse Fernando Cassado, o Ministério da Verdade, de ser, na expressão do Monastério Galli, alguém que exerce a magistratura da paz jurídica, a magistratura da mediação, da conciliação? Será que se dão conta? Até que ponto? Então, nós, juízes, havemos de nos dar conta daquilo que talvez os próprios notários e registradores venham abdicando de considerar? Então, é preciso pensar, preciso defender esses atributos notáveis que possuem os registradores e os notários. É preciso que eles tenham consciência disso. Ali que vejam a importância desta connaturalidade da conciliação e da mediação. Não era preciso lei nenhuma, não era preciso provimento nenhum para reconhecer esses atributos que são connaturais aos notários e de algum modo estendidos aos registradores, com a conciliação e a mediação. Mas não. Ficam esperando lei. E isto vai fazendo com que, pouco e pouco, outras pessoas, outras entidades comecem a empossar-se dessas atividades notariais e registrais. É preciso, portanto, no meu modo de ver, que se reconheçam novamente esses atributos, esses predicados, para que nós possamos cada vez mais contribuir para o engrandecimento das instituições. Engrandecer as instituições é uma função, uma tarefa de toda uma vida. E para isso são chamados os bons notários e os bons registradores. E a isso devemos todos nós juristas colaborar. Eu, como eu disse, queria desde o início e ainda quero ver se nós conseguimos encurtar um tanto a periodicidade dessas nossas aulas. Eu acho que uma aula por mês é realmente pouco, mas não pode ser demasiado,
em vista do extremo volume de serviço de que eu estou tomado. Mas vamos ver se isso se faz. E eu não posso deixar de, mais uma vez, ao encerrar aqui essas minhas incursões, dizer-lhes a imensa honra que tenho em ser recepcionado por esta página da Arpen de Goiás. Não me passa despercebido uma coisa que confesso dói um pouco o meu coração, mas assim é. Eu me vejo recepcionado em Goiás, recepcionado no Paraná, recepcionado em Pernambuco, recepcionado na Bahia, recepcionado no Maranhão, recepcionado no Pará, e fico esperando a minha terra. Dizer que eu nasci nessa cidade aqui de São Paulo. Mas que novidade há em que os profetas não sejam profetas na sua própria casa? Meu caríssimo Antônio Marçom, querido amigo Marçom, olha só, muito obrigado, a generosidade sua, essa consideração, mas muito gosto de vê-lo aqui. Muito bem, eu agradeço ao presidente da... É isso mesmo, doutor Passos, Nemo Profeta in Pátria, é certo isto. Agradeço ao doutor Bruno Quintiliano, digno presidente da Arpen de Goiás, a Evelyn Valente, que agora se prepara para colaborar em outro livrinho que vamos preparar, não é, Evelyn? É honra minha. Igualmente ao Rodrigo, igualmente a Carolina Alice, que também vai colaborar no próximo livro. Pela atenção e por me permitir, volto a dizer, ficar aqui quebrando um pouco as afirmações politicamente correto no âmbito notarial e no âmbito registral. Vamos trabalhar para robustecer essas nossas instituições. Não é para privilégio dos notários e registradores. É para o bem comum do Brasil. O Brasil merece. Novamente obrigado e vamos ver acontecer na nossa próxima aula. Evelyn, muito obrigado. Então a todos, renovo meus agradecimentos ao Dr. Nalini e nos vemos, se Deus permitir, na próxima. Olha aí, a doutora Margarete Maia mandando um abraço. Margarete, querida amiga, ao Dr. Renato Nalini. Muito obrigado, Marçom, um grande abraço. Dr. Josué, também um grande abraço, pessoal, e a todos aqui, os que compareceram a essa nossa aula. Agora eu quero ver aqui como é que eu faço para... está aqui, encerrar. Como eu disse, é uma parvidade absoluta em matéria informática, entre outras parvidades.